Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje a gente começa a melhor, na minha opinião, crônica das Crônicas de Nárnia. A Viagem do Peregrino da Alvorada. Se você já foi capaz de reparar nas sutis diferenças entre o livro e o filme do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e nas não tão sutis diferenças de O Príncipe Caspian, você vai ficar chocado com o quão diferente é esse livro do filme. Toda a motivação da viagem é diferente, sabe? Toda aquela história do filme das 7 espadas e tudo mais. Não tem nada daquilo. O dragão não sai da ilha, ele não se esforça pra ser uma pessoa melhor e... Tá, desculpa, eu tô me adiantando aqui, mas é porque eu fico indignado com o que fizeram com essa crônica no filme. Então chega de falar do filme, vamos começar do começo. O Edmundo e a Lúcia estavam passando as suas férias na casa do seu primo, Eustáquio, enquanto que o Pedro estava estudando para passar nos exames e a Susana estava acompanhando os pais para uma viagem aos Estados Unidos. Esse primo deles, o Eustáquio, era um garoto muito mala, ninguém gostava dele e ele também não gostava de ninguém. Ele fazia questão de ficar chateando os primos e de tirar sarro deles toda vez que ele ouvia que eles estavam conversando sobre Nárnia, o país da imaginação deles. Um dia o Eustáquio, vendo os dois conversando e admirando um quadro no quarto de hóspede, começou a desdenhar do quadro. A Lúcia achava aquele quadro incrível porque o barco pintado nele parecia muito com um barco narniano e nas palavras dela, as ondas no quadro pareciam mesmo estar indo e vindo. Só que quando ela disse isso, todos repararam que de fato as ondas estavam mesmo se mexendo. Não era só uma ilusão de ótica, o quadro se movia como se eles estivessem observando por uma janela. Começou a dar a sensação de que o quadro estava crescendo, ou então que eles estavam diminuindo e de repente eles estavam todos molhados, encharcados e sendo resgatados ao som dos gritos: "Homem ao mar!". Quando eles subiram a bordo, eles descobriram que eles estavam mesmo em Nárnia e que aquele era o barco do rei Caspian, que velejava junto a uma pequena tripulação de mais ou menos uns 20 homens em busca de 7 lordes fiéis ao pai de Caspian, que na época do Miraz foram exilados para os mares orientais. Nárnia já estava em paz há 3 anos desde a última vez que Lúcia e Edmundo estiveram por ali, e Trumpkin, o anão, é que estava governando lá em Cair Paravel enquanto o rei saía nessa expedição. Eles também reconheceram um outro tripulante, o Hip-Chip, o rato, que estava mais animado do que todos os outros com tamanha aventura. Não só por procurar pelos lords, mas principalmente por desbravar mares nunca antes mapeados e talvez chegar até o extremo oriente nas terras de Aslan. Esse era o seu maior desejo. O Eustáquio é que não gostou de nada daquilo. Ele não entendia aquele mundo, sabe? Ratos falantes, barco à vela, que coisa mais primitiva. E ele ficava reclamando de tudo. Então eles decidiram os aposentos de cada um dos novos marinheiros e ouviram os sons dos gritos de "Terra à vista!" de um dos homens. Eles estavam próximos às terras mais distantes que ainda pertenciam a Nárnia, as Ilhas Solitárias, também conhecidas como Felimate, Avra e Durni. Eles já estavam tanto tempo em alto mar que eles decidiram desembarcar em Felimate e encontrar o barco de novo do outro lado da ilha, só para andar um pouco mesmo, porque Felimate era uma ilha estreita, então a caminhada não seria muito longa até o outro lado, e aí eles voltariam para o barco e iriam todos juntos até Durni, onde fica a capital. Desceram, portanto, apenas Edmundo, Lúcia, Eustáquio, Hip-Chip e o rei Caspian, que pediu para que em hipótese alguma fosse chamado de rei ali para evitar qualquer tipo de problema. Afinal, já tinha muitos anos que ninguém de Nárnia pisava ali naquelas terras. No caminho, eles encontraram alguns homens com quem foram conversar, mas acontece que eram malfeitores. No menor vacilo, eles capturaram todos como escravos para vender no comércio da capital, em Porto Estreito. Amarrados, então, eles seguiram e no caminho eles encontraram alguém que estava interessado em comprar o Caspian. E assim eles acabaram se separando. A maioria dormiu aquela noite numa cela fria para ser vendida no comércio no dia seguinte. Já o comprador de Caspian admitiu que o comprou porque ele o lembrava muito a alguém, o seu senhor em Nárnia. E então Caspian confirmou para ele quem ele era, concluindo que ele só podia ser um dos 7 fiéis a quem eles procuravam. E de fato ele era um dos lords, o Lord Berne. Ele havia partido junto com os demais, parado ali nas Ilhas Solitárias, se apaixonado, casado e ficado para trás enquanto os outros seguiram viagem.
Berne contou que o governador das ilhas, o Gumpas, era uma pessoa muito má, e se ele soubesse que Caspian não tinha homens suficientes para conquistá-los, ele ia acabar sendo assassinado para que Gumpas continuasse no poder. Eles bolaram um plano então de fazer parecer que o barco do Caspian, o famoso peregrino da Alvorada, lá no horizonte, mandava sinais para uma frota inteira de barcos que não dava para ver por causa da elevação das montanhas. No dia seguinte eles desceram até Porto Estreito e combinaram com algumas pessoas que ovacionassem o rei de Nárnia. E daí um pouco, até quem não estava sabendo de nada começava a ovacionar porque estava sendo movido pela empolgação dos outros. O Caspian seguiu assim, então, ao som de toda aquela aclamação, até o castelo com muita autoridade e entrou botando ordem na casa. Os guardas não sabiam como agir e até o próprio governador, que tinha visto os sinais no dia anterior e agora sabia que se tratava da realeza de Nárnia, ficou apavorado e cedeu a todas as vontades de Caspian. O rei então declarou Lord Berne como o novo duque e, portanto, ele que governaria no lugar de Gumpas, as Ilhas Solitárias, e acabou completamente com qualquer ação escravocrata naquelas ilhas. Por fim, eles seguiram até o comércio, onde eles foram revogar todos os escravos que tinham sido vendidos aquela manhã, e claro, se encontraram de novo com Eustáquio, Edmundo, Lucy e Hip-Chip. O mais triste era o Eustáquio, porque ser vendido como escravo é uma coisa horrível, mas pior ainda é saber que ninguém te quer mesmo como escravo. Ainda assim, era um alívio ser livre novamente e voltar com os demais para o barco. Essa foi a primeira aventura que eles tiveram na viagem, mas ainda tinha muita coisa para acontecer. Será que eles iam encontrar os outros 6 lords? E que outras terras fantásticas eles iam encontrar pelo caminho, das quais ninguém nunca ouvira falar? Se tá curioso para saber, terça que vem tem mais aqui no Uma Ponte para Nárnia, no canal Ponte do Reino. Não deixa de curtir o vídeo e vamos junto, rumo às terras de Aslan.